Os militares, quando deram o golpe de 64, tinham um projeto para o Brasil, que era o Brasil potência, dotar o Brasil de uma autonomia, tanto energética, uma soberania tecnológica, construíram a Embrapa, a Embraer, enfim, reforçaram o Estado brasileiro, isso foi muito notável no governo Geisel, de 74 a 78, com o Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, enfim, era que o Brasil chegasse na virada do século, no ano 2000, como uma das potências mundiais. Qual é o projeto dos militares quando se somaram a Bolsonaro para fazer essa tomada do poder pela via do voto? O som. Essa tua pergunta é da maior relevância e da maior complexidade. Estabelecer a comparação entre os golpistas de 64 e esses que estão aí. Daria um bocado de tempo, mas eu me prendo aqui a dois aspectos que podem portar alguma contribuição, né, no entendimento desse problema. Primeiro, todos os militares que deram o golpe em 64, aquela geração, ela foi formada antes de uma redefinição da ordem mundial. Foram formadas num período de crise. Aqueles militares tinham possibilidades de cogitar aliança com a Alemanha, aliança com a França, com o Reino Unido, com os Estados Unidos, que estavam chegando. Antes da Segunda Guerra. Exatamente. São todos formados nos anos 20 e 30, Maringoni. Por exemplo, um dos mais notáveis, que era o Cordeiro de Farias. O Cordeiro de Farias saiu da escola em 1919. Sabe? Quem mandava no mundo em 1919? Não havia uma orientação precisa. Portanto, Juarez Távora também saiu no mesmo período. O Cordeiro de Farias era um pouquinho mais novo. Acho que, se eu não me engano, 1 ou 2 anos mais novo do que o Juarez. Mas eram homens que não estavam necessariamente atrelados a um esquema dominante. Havia também uma capacidade intelectual maior. Por quê? Possibilidade de uma reflexão mais, sabe, buscar alternativas. O caso de um brilhante cientista como o almirante Álvaro Alberto, então Montenegro, o Casimiro Montenegro, enfim. Havia gente de quilate. O próprio Golbery era um homem de quilate, né? De quilate intelectual. Beleza? Você critica o apego dele ao ultraconservadorismo, era colado no Oliveira, né, Viana, mas era Olha, veja, existia naquela época, naquela geração, Nelson Werneck Sodré, como professor da Escola de Estado-Maior. Existia, atuando no exterior, um homem de porte intelectual do Otávio Velho, que é o pai do nosso querido amigo, hoje antropólogo, dos principais antropólogos brasileiros, o querido Otávio, né? O velho Otávio introduziu Weber no Brasil. Foi ele o primeiro tradutor de Weber. Enfim, o leque que nós tínhamos de intelectuais das Forças Armadas era completamente distinto desse formado depois da Segunda Guerra Mundial, onde tinha uma ordem mundial estabelecida e competia a obediência e a repressão aos discordantes. Outra coisa, a repressão ideológica feroz a partir da ditadura militar de 64 empobrece intelectualmente. E, para citar mais um dado, os militares de 64, eles tinham experiência administrativa, eles tinham alguma visão de Estado. Daí esses projetos de Estado que você menciona. Esses de agora são nenhuma chance. O
quilate intelectual do oficial brasileiro está abaixo de zero.